Olá, eu sou Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é o nosso segundo workshop de programação de router CNC. Bom, pessoal, ontem vocês viram aí a aula número 1, onde eu ensinei para vocês o SketchUp com um projeto muito legal. Fizemos um presépio de madeira maciça. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos utilizar o software Aspire para fazer um mega projeto, né? Bem legal, mais um projeto de Natal. Então, se liga aí no vídeo. Bom, pessoal, vamos começar então a nossa segunda mega aula. Dessa vez nós vamos fazer uma guirlanda de Natal. Vamos utilizar o software Aspire para fazer isso, tá? Olha só, estou aqui no meu amigo Google, né? Olha só, ele também já está com o esquema de Natal. Então tá bem no clima que a gente quer. Vamos procurar aqui, ó, desenho Papai Noel. Vamos ver o que a gente acha de legal. Olha só, você pode vir aqui em imagens. Depois eu vou vir aqui em ferramentas, tamanho, vou pegar aqui o tamanho grande, vou escolher a cor preta e vamos ver as opções que ele mostra aqui pra gente. Vamos achar alguma coisa bem legal, olha só. Olha só, eu gostei desse Papai Noel aqui, tá vendo? Eu gostei desse Papai Noel, eu acho que é bem legal. Só que eu não vou utilizar ele nesse formato aqui, com o Papai Noel inteiro, com o saco de presente e tal. Tem uma outra imagem bem parecida com esse Papai Noel, que ele já é em formato de guirlanda. Eu não vou achar aqui agora no Google, né? Eu não sei onde que ela tá, mas eu já baixei antes, tá? Mas é só para mostrar para vocês como que eu fiz para procurar. Digitei Papai Noel no Google, né? Fui em imagens e fiquei procurando até achar uma imagem que eu achasse legal para fazer uma guirlanda divertida, tá? Vai ser uma guirlanda bem divertida, com um Papai Noel bem bonitinho, que é esse daqui. Só que não é exatamente essa imagem. Vou mostrar então para vocês a imagem que eu baixei. Olha só, é o mesmo Papai Noel, tá vendo? É o mesmo Papai Noel, só que ele já está no formato de guirlanda, né? Só que é o seguinte, pessoal, essa imagem que eu baixei, olha só, ela tá bonita nesse tamanhinho. Quando a gente aumenta, ela perde resolução, tá vendo? Olha só, ela fica toda, né, craquelada, você não vai conseguir vetorizar legal essa imagem. Então o que eu fiz? Eu abri essa imagem lá no Photoshop e arrumei ela, eu redesenhei ela e também escrevi um Feliz Natal embaixo para ficar mais legal, né? Então eu fiz uma nova imagem com base nessa aqui do Papai Noel. Então como que ficou a imagem que eu gerei? Olha só a diferença, pessoal. Então eu usei o mesmo Papai Noel, só que eu redesenhei ele totalmente, tá? Escrevi também Feliz Natal embaixo e fiz esse contorno aqui, esse offset de contorno. Olha só a diferença. Agora a gente pode dar um zoom e olha só, não perde definição, tá? Eu fiz uma imagem de alta resolução, tá? Então, o melhor jeito para você vetorizar no Aspire é você ter uma imagem de contraste, né, preto e branco de preferência, com alta resolução. Com mais de 2000 pixels já fica legal, tá? Essa imagem aqui, então eu fiz de alta resolução. Se você entrar lá no meu site atividademaker.com.br, procura lá o banner do workshop de Natal, você vai ter essa imagem para baixar para você fazer aí também. Então pronto, pessoal, com a imagem definida, nós vamos agora para o Aspire. Vamos fazer a vetorização dessa imagem. Eu vou mostrar para vocês como vetorizar, como agrupar os vetores. Vou mostrar também como a gente faz um offset e depois vamos aplicar aí os percursos, tá? Nós vamos utilizar percursos VBIT, vamos utilizar percursos de desbaste e percursos de corte, tá? Bem simples, vai ficar uma peça bem bonita. Eu vou fazer uma guirlanda de 40 centímetros, tá? Então ela vai ter 40 centímetros, vai ficar um tamanho razoável para colocar na porta, vai ficar bem legal. Eu vou utilizar um MDF que eu tenho aqui. É um resto de MDF de 12 milímetros, tá? É um MDF que está um pouquinho judiado, mas eu vou utilizar aqui para o curso, porque o que importa é vocês aprenderem a fazer os percursos, né? Mas eu acho que vai ficar bem legal, tá bom? Então vamos lá, vamos pro Aspire agora. Bom, pessoal, aqui no Aspire você vai vir aqui criar um arquivo novo. Vamos criar um arquivo novo. Vou colocar as dimensões aqui, olha só, 400 milímetros no X, 400 milímetros no Y e o Z com 12 milímetros, que é a espessura do meu material. Vou deixar aqui em milímetros. Eu vou utilizar a parte de cima do material e eu vou colocar o meu ponto zero no meio do material, certo? Então só isso dá um ok. Então nós temos agora aqui uma área de trabalho de 40 por 40, tá? Que é o que a gente quer. Vamos agora importar a imagem que nós fizemos, né? No caso que você baixou aí no meu site, ou uma outra imagem que você queira utilizar. No caso aqui vamos importar a imagem que eu mexi, né? Que eu criei. Vamos importar, olha só, ela veio aqui. Bem legal, né? Tem um contraste muito bom, tá com alta definição.
Agora nós vamos para o próximo passo, que é fazer a vetorização dessa imagem, tá? Então, como a gente tem uma imagem de alta resolução, fica muito fácil de vetorizar aqui no Aspire, certo? Então é só marcar a imagem, você vem aqui nesse ícone aqui, ó, que é vetorizar imagem, clica aqui, vamos diminuir a quantidade de cores, vamos deixar somente preto e branco, vamos pegar aqui o preto e vamos dar um prever. Olha só, vamos dar um zoom aqui. Olha como fica a vetorização perfeita, porque era uma imagem de alta definição, olha só. Fica muito, muito bem todos os itens, olha só, as estrelinhas, não tem que corrigir nada, praticamente tá perfeito, tá? Então eu gostei da imagem, vamos clicar aqui em aplicar e fechar. Agora eu vou selecionar a imagem que eu tinha subido, né, a imagem JPG do Papai Noel, e eu vou deletar. Vamos ficar somente com o vetor. Bom, pessoal, deixa eu dar um recado rapidinho para vocês. É o seguinte, se você entrar no meu site atividademaker.com.br, lá na primeira página tem um banner do workshop de programação de router CNC. Clicando lá, você vai para as aulas e lá tem os arquivos, né? O arquivo que eu estou utilizando nesse vídeo, tá bom? É só clicar lá para baixar. Então, vamos seguir aí com a aula. Temos o vetor completo aqui, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos clicar aqui, ó, tá vendo que tá tudo agrupado, certo? Quando a gente clica em qualquer parte do vetor, ele marca todo o desenho. Vamos desagrupar. Eu vou clicar aqui, ó, para desagrupar os objetos. Agora eu consigo, olha só, clicar nos objetos individuais, tá? Por quê? Eu vou pegar esse contorno que eu fiz aqui, ele tá muito fino, tá? Eu vou clicar nesse contorno e vou aumentar o offset, vou fazer um offset um pouquinho maior. Então eu vou clicar nesse ícone aqui, ó, para fazer um offset no vetor selecionado. Então eu vou aplicar aqui um offset de 8 milímetros, vou colocar 8, eu quero que seja na parte exterior, tá? Eu quero que ele faça um offset para o lado de fora. Então eu deixo marcado aqui exterior e mando, né? Clico aqui, ele aplica o offset, eu fecho. E agora eu vou apagar esse contorno. Simplesmente seleciono e deleto. Beleza. Tá vendo ali em cima, ó, nosso contorno ficou fora do material, então não pode, porque senão ele não gera o percurso. Como tem espaço aqui embaixo, então dá pra gente marcar tudo e com a setinha aqui eu vou empurrar para baixo, tá? Vamos dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Olha só, ele não saiu nem em cima, nem embaixo, nem dos lados. Tá perfeito nessa posição. Agora aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou arrumar um pouquinho aqui, ó, essa parte do F e do E, esse vão aqui ficou muito estreito. Daí eu teria que utilizar uma fresa muito fina para conseguir fazer esse acabamento aqui. E eu não quero isso, porque senão vai demorar muito, porque é uma peça grande, né, 40 centímetros, para fazer desbaste. Então a gente vai arrumar isso daqui. Como que a gente faz isso? Ó? Cliquei e eu vou vir aqui, ó, edição de nós. Clicou ali, ele coloca os nós e agora você consegue fazer o ajuste, tá? Eu vou dar um zoom aqui. Eu vou selecionar, ó, esses dois e vou puxar aqui um pouquinho para baixo, ó. Puxei aqui, marquei ali e puxei aqui, ó. Vou puxar um pouquinho mais esse aqui também. Nada demais, tá? Só abrindo um pouquinho de espaço. E agora a letra E também a mesma coisa, olha só, eu vou pegar aqui, ó, vou marcar esses dois e vou puxar um pouco para cima. E vou puxar aqui também. Aqui em cima também a mesma coisa, vamos descer isso daqui, seleciono ali e desce aqui também. Beleza, ficou um pouquinho mais largo aqui, ó. Eu vou marcar esses dois. Eu vou puxar um pouquinho para o lado, para ele conseguir fazer essa entradinha aqui. Beleza, tá perfeito agora. Clica para fora, olha só. Fizemos então a edição dos nós, tá? Se tiver alguma coisa que você queira excluir ou queira arrumar, é só fazer isso, tá? Você pode vir, clica na edição de nós e arruma os nozinhos como você quiser, certo? Bem simples, né? Então agora, pessoal, eu vou separar aqui os vetores, tá? Olha só, vou vir aqui em camadas, olha que legal. A gente está utilizando a camada 1. Se eu clicar aqui nessa lâmpada, aqui para desligar a lâmpada, você vai ver que ele desligou tudo que tinha na camada 1, ou seja, o nosso desenho todo.
a gente pode separar. Seria legal você sempre separar para ficar mais organizado o seu código, né? Imagina, por exemplo, que você tem um desenho que você sempre faz e você personaliza ele numa parte. Então você pode deixar o seu desenho numa camada e a parte que você personaliza em outra, para ficar mais fácil a edição, tá? Aqui no caso, eu vou fazer com a fresa VBit a parte do laço, dos dois laços aqui do presente e também as estrelinhas do chapéu, tá? A gente vai fazer com o VBit que vai ficar bem legal e vai dar um acabamento bem legal. Então eu vou criar aqui uma camada, uma nova camada, eu vou chamar aqui, eu vou chamar de VBit, tá? Porque é os elementos que eu vou colocar na fresa de VBit, mas você pode pôr o nome que você quiser. Eu poderia colocar aqui chapéu, presente ou estrelinha, o nome que você quiser. Aqui eu vou colocar, tá? Vamos colocar para ficar mais fácil, vai, laço e estrelas. Pronto. Não vou colocar VBit porque é a ferramenta. Vamos colocar o que é no desenho para ficar mais legível, tá? Então, agora, olha só, eu criei laços e estrelas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou marcar, ó. Aperta o Shift e vai selecionando tudo que você quer. Selecionei o laço, vamos para o outro. Continua com o Shift apertado e vai clicando nos vetores. Selecionei os dois laços, agora vamos selecionar as estrelas. Segura o Shift e clica nas estrelas. Selecionei tudo que eu queria. Botão direito do mouse, vem aqui, ó, mover para a camada laços e estrelas. Pronto. Agora se você vier aqui, ó, em laços e estrelas e desligar, olha só, tem laços e estrelas. Se a gente desligar a camada 1 e ligar só laços e estrelas, você vai ver só os laços e estrelas. Para ficar mais fácil ainda agora, eu vou clicar em todos eles aqui e vou criar um grupo, clicando aqui, olha só, agrupar objetos selecionados. Então agora quando eu clico em um, eu clico em todos. Poderia também, ao invés de fazer isso, vir aqui em laços e estrelas e mandar selecionar todos os vetores, né, dessa camada. Também dá certo, tá? Olha só, mesma coisa, tá? Mas ali eu já deixei agrupado. Vamos clicar ali então para exibir tudo. Vamos criar mais uma camada que vai ser a camada do contorno, que é essa camada de fora, que é quando a gente vai cortar a nossa guirlanda. Então eu vou criar mais uma camada aqui, vou chamar de contorno. Tudo isso que a gente está fazendo é só para deixar mais organizado, tá? Eu vou clicar aqui nesse vetor de fora, que é o contorno, botão direito, mover para camada contorno. Pronto. Então, olha só, se a gente desligar o contorno, ele sai dali, tá? Então a gente tem o contorno, a gente tem laços e estrelas, e a gente tem a camada 1 aqui, que é o Papai Noel em si com um Feliz Natal. Eu vou utilizar eles na mesma camada, então eu vou deixar aqui, vamos chamar aqui de Papai Noel. Beleza, então tá aí o nosso desenho pronto e editado, tá? Então a gente precisa sempre ter o vetorzinho. Agora chegou a parte mais legal, que é aplicar os percursos, né? E depois ver no simulador como que vai ficar o nosso trabalho. Então vamos clicar aqui em percursos. Pera aí, pessoal, vamos salvar, né? Antes da gente fazer isso aqui, vamos salvar. Eu vou chamar de guirlanda. Então vamos lá, percursos. Eu vou clicar aqui nesse alfinete para travar o percurso, tá? Para ele ficar com essa janelinha travada, para não ficar abrindo e fechando toda hora. Vamos aqui primeiro na definição de material. Ele está perguntando qual material que a gente vai utilizar para usinar. É o mesmo que nós já configuramos no começo, né? É o MDF cru, né? Que eu tenho de 12 milímetros, então está com 12 milímetros. Meu ponto inicial, né? Meu ponto zero do desenho vai ser no centro do material. E eu vou utilizar o meu ponto zero na parte de cima do material. Vou zerar minha fresa em cima do material. Não vou deixar nenhuma folga acima do material. E eu quero utilizar um Z de segurança, né? Toda vez que a minha fresa for se deslocar de um ponto ao outro, ela vai subir 5 milímetros, tá bom? Então, posição inicial, X0, Y0 e o Z de segurança 5 milímetros. Ok, nosso material está configurado, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer então vai ser o desbaste. O que a gente vai desbastar? Nós vamos desbastar, pessoal, isso daqui, ó, o Papai Noel. Então eu vou clicar aqui, ó, selecionar. Olha só, ele selecionou todo o desenho, menos o contorno e menos a estrela e o laço. Por quê? Estão em camadas diferentes. Então muito mais fácil da gente selecionar desse jeito, tá?
Então agora, qual é o percurso que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o percurso de preenchimento, pessoal. O percurso de preenchimento vai desbastar o material. Então vamos clicar aqui. E olha só, vamos começar o nosso corte a partir do ponto 0. Nós vamos descer até uma profundidade de 4 milímetros, tá? Você que vai escolher a profundidade que você quer. Nosso MDF tem 12. Eu vou escolher 4 milímetros, tá? Quanto mais material você desbastar, mais demorado vai ser. Aqui, como é didático para vocês, vou colocar 4 milímetros para não demorar muito. E vamos lá, eu vou fazer esse processo aqui, ó, do desbaste. A gente tem a opção de escolher uma fresa já para fazer o desbaste, mais grosso, e uma para fazer o acabamento, tá? Então eu vou selecionar a do acabamento, eu vou selecionar uma fresa de 2 milímetros, uma fresa reta de 2 milímetros, tá? 2 milímetros, eu vou deixar aqui passo lateral de 0,52. Velocidade de rotação do spindle para mim tanto faz, porque minha máquina não está sendo controlada pelo G-Code, mas você pode colocar caso a sua seja. Eu vou colocar aqui um corte de 600 milímetros no feed rate, tá? E na velocidade de ataque 400 milímetros por minuto, certo? Tá tudo configurado, tudo ok, vou dar um ok aqui. E eu vou desbastar o material com uma fresa mais grossa para agilizar o processo, então eu vou marcar aqui, ó, usar uma ferramenta maior para desbastar. Então eu vou selecionar aqui uma de 6 milímetros, profundidade da passagem de 4, então ela já vai desbastar 4 milímetros de uma vez. Passo lateral 4,8, tá? Para desbastar rápido. Vou deixar também aqui 600 por 400 e vou dar um ok. Aqui você pode escolher o tipo de desbaste que ele vai fazer. No caso do varrimento, ele vai fazer esse zigue-zague aqui, ó. Se você colocar em contorno, ele vai vir do centro e vai abrindo num formato de espiral. Eu vou deixar aqui no zigue-zague. E não vou colocar ângulo de ataque, porque a gente está utilizando um MDF bem simplesinho, bem fácil de usinar, não precisa descer em rampa. As fresas que eu tenho tem perfuração fácil no material, então eu não vou colocar rampa. Se você quiser, você pode colocar uma rampa para ele entrar, né, em rampa no material. No caso, seria indicado quando a gente está cortando metal, essas outras coisas, ou uma madeira maciça, seria legal colocar entrada em rampa. Nesse caso aqui não precisa do MDF, dá para fazer sem a rampa, a gente ganha um pouco de tempo. Eu vou chamar aqui então de preenchimento, né? Já até está escrito ali preenchimento, eu vou só apagar o número 1, deixar preenchimento e vou mandar calcular. Olha só, ele criou 2 preenchimentos para a gente. O preenchimento clear, que é com a fresa mais grossa de 6 milímetros, que vai fazer o desbaste, olha só, fresa de 6 milímetros, e depois ele fez o outro preenchimento com a fresa de 2, que é o preenchimento mais fino, né? Então vamos desmarcar aqui o Toolpaths para não ficar esse monte de risco na tela, para vocês conseguirem ver a simulação. Eu vou clicar aqui então na parte de Clear, né? Então vamos simular. Olha só o que ele fez. Com a fresa de 6 milímetros, ele fez esse desbaste aqui, pessoal, olha só. Tá? Agora com a fresa de 2 milímetros, vamos clicar aqui no preenchimento e executar a simulação. Ele completou o desenho, olha só, ele fez o restante do desenho e deu o acabamento final, certo? Então aqui a gente já tem, ó, já apareceu lá Feliz Natal, apareceu já o Papai Noel com a guirlanda, ficou bem legal, né? Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer, né, aparecer o laço e as estrelinhas. Então vamos clicar aqui em fechar. Vamos voltar para o nosso arquivo em 2D. Agora nós vamos clicar aqui, ó, laços e estrelas. Vamos clicar aqui em selecionar. Ele marcou somente o laço e a estrela. Então agora, para fazer as estrelinhas e o laço, nós vamos utilizar uma fresa V-Bit, que é aquela que tem formato de V, né? Que faz o entalhe bem legal. Então a gente vai utilizar isso daqui, ó. Criar percursos em formato V. Então vamos clicar aqui. Quero começar a partir do 0, né? Vamos começar de cima do material. E qual a profundidade que eu vou descer? Vou descer 4 milímetros também. Vamos selecionar aqui. Eu vou usar uma fresa V-Bit de 22 milímetros. Ela tem 90 graus, tá? 90 graus. Eu vou deixar aqui a velocidade de 600 por 400, vamos dar um ok. E vamos deixar aqui, eu vou chamar de entalhe. Eu vou deixar as outras configurações aqui como já está, não vou mexer em mais nada e vou mandar calcular. Então olha só, ele colocou ali o desenho, né, do percurso. Eu vou desmarcar aqui, ó, o Toolpaths para ele não ficar com risco na tela.
e vamos executar a simulação para vocês verem. Olha que legal que ficou o laço, pessoal. Olha só, em formato de V, tá? E a estrelinha ali em cima, ó. Olha que legal. Ficou bem legal, né? Bem legal mesmo. Então agora a gente já está com o nosso desenho todo pronto. Vamos recortar esse material. Vamos recortar o material. Então a gente vai vir aqui fechar. Vamos voltar para o desenho 2D. Clicando aqui na tela para desmarcar todos os percursos. Vamos pegar agora o percurso que é o contorno, tá? O contorno agora nós temos que cortar o material. Vamos clicar então no percurso de corte. Clicando no percurso de corte. Eu quero que comece a cortar do zero. E eu quero que corte, o meu material tem 12 milímetros. Eu vou mandar cortar 12. Vou mandar cortar 13 milímetros, que é para ter certeza que vai cortar mesmo. Vou selecionar aqui uma fresa de 4 milímetros. 4 milímetros. Fresa de 4 milímetros. Eu vou colocar aqui para ela cortar 4 milímetros por passada. E vamos dar um OK. Eu quero que corte do lado de fora. Vamos cortar do lado de fora. E vamos colocar um tab. Vou colocar um tab aqui, ó. Vamos marcar aqui adicionar tabs. Vamos marcar um tabs com 3 milímetros de altura. Com 12 de largura, 3 de altura. Vamos editar os tabs e vamos adicionar nos locais que a gente quer. Então eu vou colocar um tab aqui. Um tab aqui nas partes retas, tá? Deixa eu ver se eu acho uma parte reta legal aqui, ó. Vou colocar um aqui. Opa, é aqui, né? E vamos colocar mais um nessa parte aqui, ó. Então coloquei aí 4 tabs para segurar o material. Vou clicar aqui em fechar. E agora a gente vai mandar calcular o percurso. Clique em calcular. Ele está falando aqui que 13 milímetros é maior que o meu material, então ele vai varar o material, é isso que a gente quer. Então vamos dar um OK. Aquilo ali é só um aviso de segurança. Eu vou desmarcar aqui o toolpath para a gente poder ficar sem aquelas linhas e vamos agora simular. Olha só, ele fez o corte, mas ele deixou ali, ó, um tabzinho do lado de cá e um tabzinho do lado de cá, ó, aqui na parte de baixo, para o material não se desprender, tá? Ficou bem legal, né? Nossa guirlanda tá pronta. Ficou do jeito que eu queria. Agora a gente vai exportar. Vamos primeiro dar uma olhada quanto tempo vai demorar aqui na simulação. A gente consegue ver aqui, ó, clicando no reloginho, a gente consegue saber o tempo, olha só. Para fazer o desbaste com a fresa mais grossa, vai demorar 49 minutos. Para fazer o desbaste com a fresinha mais fina, vai demorar 1h20. Para fazer o entalhe, 6 minutos. E para cortar, 18 minutos, tá? Se você tiver uma máquina mais rápida, você vai fazer esse processo mais rápido, tá bom? Isso aqui vai de máquina para máquina. E o que determina isso é a velocidade que nós colocamos para cortar. Eu mandei cortar a 600 milímetros por minuto. Se eu tivesse mandado cortar 2.000 milímetros por minuto, ia ser muito mais rápido, tá bom? Mas a minha máquina que eu vou utilizar 600 milímetros por minuto, que dá um acabamento bem legal e fica bom. E aqui vai demorar o quê? 2 horinhas vai ficar pronta essa guirlanda. Então agora a gente vai clicar para fechar e vamos salvar, pessoal. Então a gente vai clicar aqui, ó, guardar percurso. Clica aqui, daí ele está dando um erro porque tá tudo marcado, todos os percursos estão marcados, mas as fresas são diferentes. Você não pode gerar um G-code para fresas diferentes. Então a gente vai desmarcar tudo. Então vamos lá. Primeiro que a gente vai utilizar, vamos marcar esse daqui. Eu vou deixar no meu pós-processador GRBL, porque eu estou utilizando uma máquina com GRBL. Se você estiver utilizando uma máquina com Mach 3, você vai escolher um pós-processador Mach 3. Se você estiver utilizando uma controladora standalone, você vai utilizar o G-code básico padrão, tá? Então, você tem que escolher o pós-processador de acordo com a sua máquina. Então, aqui no meu caso, GRBL em milímetros. É só clicar em guardar percurso. E agora você tem que dar um nome, tá bom? Então, aqui para facilitar, ó, eu vou fazer por etapas. Então, eu vou chamar aqui, ó, etapa 1, fresa de 6 milímetros. Assim fica fácil de eu saber o que está acontecendo. Então, vou salvar.
etapa 1, fresa de 6 milímetros. Agora a gente vai desmarcar esse cara, vamos marcar o próximo, que agora é fresa de 2 milímetros, né? Vamos clicar para guardar o percurso. Eu vou chamar de etapa 2, fresa de 2 milímetros. Cada um pode dar o nome que quiser, eu acho que assim fica mais fácil, porque eu sei a sequência que eu tenho que fazer e qual a fresa que eu tenho que colocar. Salvar. Beleza, a próxima fresa agora é a de entalhe, né? Então vamos guardar o percurso, etapa 3, vou chamar de VBit. Eu já sei qual é o VBit que eu vou usar, então vou chamar de VBit. Salvar. E depois, etapa 4, né? Uma fresa de 4 milímetros. Então vamos colocar aqui, ó, etapa 4, fresa de 4 milímetros. Então a gente vai utilizar 4 fresas diferentes. Eu poderia ter feito o corte final com a própria fresa de 6, para utilizar somente 3 fresas, mas eu vou cortar com uma de 4, porque eu acho que vai dar um acabamento melhor em alguns cantinhos, tá? Então, etapa 4, fresa de 4 milímetros. E tá aí, pessoal, vamos agora olhar aqui, olha só, etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4, nossos G-Codes estão prontos, é só a gente gravar agora no pendrive e levar lá para a máquina para fazer a usinagem. Então, é isso que eu vou fazer e eu já mostro para vocês lá na máquina. Bom, pessoal, já posicionei então aqui o nosso MDF de 12 milímetros. Olha só, vocês podem ver que eu fiz um risco aqui, tá? Eu marquei ali 40 por 40, achei o centro. Vou zerar aqui o nosso eixo Z, X e Y nesse ponto. E a gente vai começar a usinagem. Aqui eu já tô com a fresa reta de 6 milímetros, tá? Essa daqui, pessoal, olha só. Para quem tem dúvidas. Fresa de 6 milímetros. A gente vai utilizar também a de 2 milímetros. A gente vai utilizar também a de 4 milímetros. E a gente vai utilizar a nossa VBit, né? Para fazer o entalhe. Então vamos lá, a primeira parte vai ser o desbaste com a fresa de 6 milímetros. E depois a gente vai fazer com a de 2 milímetros o acabamento. Então, pessoal, olha só, eu já zerei o X e o Y, e vocês viram ali com papelzinho, eu zerei o eixo Z. A partir desse momento, a gente não pode zerar mais o X e o Y. Não podemos mexer no X e no Y, mudar o ponto zero dele de local, senão o nosso desenho não vai bater. O eixo Z, sim, toda vez que a gente trocar a fresa, nós vamos zerar o eixo Z em cima do material, certo? Então vamos lá. Vou ligar meu spindle, vou deixar um tempinho para ele aquecer os rolamentos, tá? Você pode deixar de 1 a 2 minutos ele funcionando. Você pode deixar o adequado, deixar 1 minuto funcionando a metade da velocidade, né, 50% da capacidade. Depois você pode deixar mais 1 minuto funcionando com a velocidade máxima para ele aquecer a parte de dentro, aquecer os rolamentos. Assim o seu spindle vai ter uma vida útil muito maior, tá? Eu não vou filmar isso, né? Então vocês ficam sabendo que é legal você ligar o seu spindle e deixar aquecendo alguns minutinhos, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer isso, depois a gente já vai partir para o corte. Primeiro ele vai fazer então os 6 milímetros, que vai ser aquele desbaste mais grosseiro, depois fresa de 2 milímetros vai dar um pouco mais de acabamento. Então vamos lá.
Olha aí, pessoal, primeira etapa cumprida, né? Fresa de 6 milímetros, fizemos o desbaste mais grosseiro. Vou colocar agora a fresa de 2 milímetros para dar o acabamento e depois a gente vai dando sequência, tá? Olha só, aqui embaixo, ó, ele já tirou o material, então na hora de zerar o eixo Z, não tem problema eu trazer a máquina para um local onde eu tenho a altura original para fazer o zeramento do eixo Z, tá? Só não posso deslocar a máquina e zerar o X e o Y em outro local, tá bom? Então é só não zerar o X e o Y. Então eu vou subir a máquina, trocar a fresa, trazer a máquina até essa parte aqui mais alta e zerar aqui em cima o eixo Z. Fresa de 2 milímetros. Eu zerei somente o eixo Z, tá, pessoal? Agora a gente vai subir. E pronto. O X e o Y, a máquina sabe onde é o zero dele, certo? Então agora eu vou carregar o arquivo que vai fazer o acabamento e a gente já vai dar sequência na usinagem. Pessoal, olha só que legal que tá ficando a nossa guirlanda de Papai Noel. Olha só, aconteceu um problema aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas na hora que a gente estava passando a fresa de 6 milímetros, a fresa mais grossa para fazer o desbaste, nosso Papai Noel perdeu o nariz. Por que que aconteceu isso? Deixa eu explicar para vocês. Esse MDF cru que eu tenho aqui, eu já tenho ele há mais ou menos uns 7 anos que ele está guardado, tá? O MDF cru, guardado há todo esse tempo, ele praticamente, ele tá meio que um papelão, tá? Ele tá muito mole, ele não tá com as características de quando a gente compra ele novinho, tá? Ele tá muito tempo guardado. Então o que aconteceu? Na hora que a fresa de 6 milímetros estava cortando aqui o nariz do Papai Noel, né? Era para deixar um pedacinho ali, só que era tão fino que o que acontece? Ele tá descascando, tá? Ele pegou e arrancou o pedaço, porque o MDF tá muito velho, tá, pessoal? Por isso que aconteceu isso. Mas olha só, como tem essa voltinha aqui, ó, no desenho, então dá para entender que é um nariz, então não vai fazer falta, tá? Então não é porque o nosso Papai Noel quebrou o nariz que nós vamos perder o Natal, né? Vamos continuar com o Natal, que é um nariz quebrado diante de um Natal de 2022, tá? Então vamos lá, vamos continuar agora. O que a gente vai fazer? Vamos colocar a fresa V-Bit, porque nós vamos fazer o laço dos presentes e vamos fazer as estrelinhas aqui do gorro do Papai Noel, certo? Eu coloquei a máquina para trás, mas eu não mexi no zero do X nem do Y, tá? A gente vai trocar a fresa, vou trazer ela aqui para frente para poder zerar em cima de uma parte original, né, que era a parte de cima do MDF. Eu não posso zerar agora na parte de baixo onde foi desbastado, porque senão vai dar erro, tá? Vamos então colocar a nossa V-Bit. Eu vou trocar a pinça. Vamos colocar a pinça de 6 milímetros agora, porque a haste da V-Bit é de 6 milímetros, tá? Então tem que ser uma haste, a pinça correspondente com a haste, tá? Zerei o eixo Z. O que a gente vai fazer agora? Vou ligar o spindle, carregar a etapa 3, que é o laço e as estrelas. Então, dá uma olhadinha.
Pronto, pessoal, mais uma etapa concluída. Fizemos os laços e as estrelinhas. Ficou muito legal, tá? Agora a gente vai tirar essa fresa V-Bit. Vamos colocar a nossa fresa de 4mm, que é para fazer o corte final agora. Agora eu vou colocar a pinça de 4mm para a gente poder colocar a nossa fresa de 4mm. Ela tem haste de 4mm também. É só a gente fazer agora, zerar o eixo Z e carregar o último arquivo, que é a etapa 4, que vai fazer o corte final aí do nosso projeto. Vamos lá, vamos travar aqui. Vamos zerar somente o eixo Z. Então agora a gente vai carregar o arquivo, né, etapa 4, que é o corte da nossa peça final. Bom, pessoal, olha só que legal. Então conseguimos concluir aí a nossa usinagem com sucesso. Essa placa aqui não se soltou porque nós colocamos tabs, né? Deixa eu mostrar para vocês os tabs. Olha lá, pessoal, tá vendo lá dentro, ó? Tem um pedacinho que não foi cortado. Por isso, então, que ela não se desprendeu, tá? Vamos soltar aqui agora a nossa chapa para poder soltar os tabzinhos. Cortei os tabzinhos com uma serrinha, pessoal, bem simples, tá? Vou dar uma pequena lixadinha para tirar esses pelinhos que tem aqui do MDF, né? Que ele fica todo arrepiadinho aqui onde passa a fresa. Já mostro para vocês aí o resultado final. Olha aí, pessoal, o resultado final como ficou. Olha as estrelinhas, que legal. O que eu fiz? Eu nem lixei, pessoal. Eu peguei, ó, tem essa esponja abrasiva. Eu só peguei e passei assim, ó, no canal onde a fresa passou, e ele já tira todos os pelinhos ali do MDF, olha só. Não precisa de lixar quase nada, olha só como ficou a qualidade. Bem legal, né? Se eu tivesse utilizado um MDF já com alguma laminação, né, alguma cor, por exemplo, um MDF vermelho, ficaria legal, porque daí o Papai Noel, a parte alta ficaria em vermelho, e a parte baixa ficaria com a cor do MDF, né? Mas uma opção que você tem aqui agora seria pintar a parte de baixo, né, todos os relevos, pintar com alguma cor, porque daí se você borrar a parte de cima não tem problema, que depois você lixa a parte de cima e o rebaixo fica pintado, né, para dar um destaque no desenho, né? Fica bem legal. Mas olha só o resultado final da nossa guirlanda. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela desse jeito mesmo, só que eu vou passar um verniz em spray. E depois eu mostro para vocês. E aqui na parte de trás, eu vou colocar alguma coisinha aqui, né, alguma argolinha, alguma coisa assim, para fixar na porta, né? E aí ficou uma guirlanda de Natal, tá? Nosso Papai Noel perdeu o nariz, olha só, pessoal. Mas mesmo assim ficou legal, né? Porque eu falei aqui, ó, essa ondinha que tem, dá a impressão que é o nariz mesmo, né? Como eu disse para vocês, esse MDF aqui já tenho ele há mais de 7 anos, então ele tá bem ruinzinho. Então, se você tiver um MDF aí com uma qualidade melhor, vai sair melhor. Agora só falta lixar aqui, ó, os tabzinhos, olha só. Onde tinha o tab, tinha um aqui, outro aqui desse lado e mais um aqui desse lado aqui, ó. É só dar uma pequena lixada, o MDF é bem fácil de lixar, mas tá aí a nossa guirlanda de Natal, nossa segunda aula do nosso workshop de programação de router CNC. Isso aqui a gente fez com o software Aspire. Próxima aula, então, a gente se vê com outro programa e outro projeto bem legal de Natal. Tá bom, pessoal? É isso aí, então. Então é isso, pessoal. Vocês viram aí, a nossa guirlanda ficou bem legal, né? Tá certo que o MDF não ajudou muito, mas o resultado final ficou incrível, tá? Uma guirlanda de Natal, um Papai Noel, embaixo escrito Feliz Natal. Ficou bem legal. Eu vou invernizar agora e vou colocar lá na porta de casa.
Ficou bem legal, né, pessoal? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E é o seguinte, eu quero te convidar para amanhã, 8 horas, a gente vai estar aqui de novo com a nossa terceira aula. Eu vou mostrar para vocês aí o software Fusion 360 com um projeto. Esse é o mais legal de todos, tá? Não perde, porque amanhã tá incrível a aula, tá bom? Então é isso, deixa o like para fortalecer o canal, divulga para seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê na aula de amanhã, hein?